voltamos com Conexões de hoje, que está tratando de um tema muito importante para o nosso presente, que estamos sentindo aí o calor aqui no Centro-Oeste ou as chuvas no Sul, e também para o nosso futuro, já que a humanidade precisa repensar os seus hábitos e a forma como tem tratado o meio ambiente. Nós estamos conversando sobre esse assunto com a Elizabeth Ferreira, que é do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e também com a Gislaine Cristina Luiz, que é professora do IESA da UFG. Bom, Elizabeth, em relação às chuvas, nesse ano parece que aqui em Goiás, né, a gente sentiu que as chuvas chegaram um pouco mais tarde, às vezes elas vinham já no final de setembro, outubro, elas começaram a chegar já no final do mês de outubro, parece ter menos chuvas do que a gente via antes também. Isso é confirmado pela meteorologia ou é mais uma impressão? Bom, a impressão é em relação ao atraso, né? Então, realmente a gente está observando, já é o terceiro ano com atraso de chuva. Desses 3 anos, agora começou no final, como você falou, de outubro, e a gente observa assim que tem essa distribuição irregular. Porque antes os avós, né, os pais, estavam acostumados com aquela chegada de chuva já no final de setembro, a segunda quinzena de outubro, e agora não tem essa característica, né? Pelo menos é o terceiro ano consecutivo. Quando você ocorre um ano, o outro não, as pessoas não lembram, às vezes não, mas o terceiro ano seguido, aí já lembra, né? Está achando que está mudando, tem alguma modificação. E em relação à quantidade, não. Quando a gente faz o somatório anual, esse somatório está dentro da média, daquela média esperada, às vezes dá até um pouco mais do que é o esperado, que é de aqui para Goiânia, considerando Goiânia, de 1.550 milímetros por ano, e atinge esses 1.500, às vezes 1.600, 1.700, mas a distribuição dela, ou seja, o retorno das chuvas está ficando mais demorado. O ano passado nós tivemos também, esse ano tivemos veranico em janeiro, o ano passado foi em janeiro e fevereiro, né? Ou seja, a agricultura sofre também com essas condições. E além de ter o veranico, tivemos também o retorno das chuvas prolongado, né? Prolongado não, foi a partir o ano passado também foi a partir de 20 de outubro. Isso. Ou seja, além dessa condição, ainda teve o veranico, né? Então há uma queda na questão da agricultura, né? E a gente observa, sim, que essas condições, essas modificações existem, né, na distribuição irregular dessas chuvas, e a gente observa também um outro item, né, em relação à chuva, que é as chuvas, ela vem mais de pancada. Principalmente esse ano a gente vai observar isso, né? Quando tem o fenômeno El Niño atuando, ela intensifica essa questão de chuva de pancada. Então a gente tem aquelas pancadas mais intensas, principalmente no final do dia. E depois, quando vai fazer o somatório dessa chuva, ela vai ficar bem acima da média. Mas o que a gente tinha num ano regular, que se diria, quando tem neutralidade, ou seja, não tem El Niño nem a Laninha, aí é uma condição normal dentro da média climatológica. Aí eu tenho aquela chuva que ocorre de manhã, ocorre de tarde, aí o pessoal fala assim, invernou, né? Agora invernou. Mas isso a gente está vendo cada vez menos. A gente está vendo só as ocorrências de chuvas mais de pancada e elas tendem a ficar com essas condições, porque o ano passado também não tivemos El Niño, mas tivemos um atraso das chuvas, tivemos veranico, então qual foi a causa? Aí já é uma outra causa, né? Já foi um bloqueio atmosférico associado à temperatura do oceano, porque o oceano ele que manda, ele comanda, né, nas nossas condições de chuva. Então ele é muito importante, né, em termos de quantidade de chuva, ou o atraso dessa chuva, ou a chegada mais rápida dessa chuva. Então ele determina, sim, essas condições. Professora, de que forma que isso vai impactar, não só como a Elizabeth colocou, na agricultura, também nas nossas vidas e em relação à escassez de água? A gente viu aqui em Goiás algumas cidades, como a cidade de Goiás, Senador Canedo numa situação de calamidade pública, sentindo essa falta de água. Isso é possível nos próximos anos? É possível que Goiás enfrente uma situação tão complicada como São Paulo, por exemplo? Com certeza, né? Isso daí é com certeza porque a Elizabeth estava pontuando e a gente vem observando
os dados do próprio IMET, né, que além das chuvas estarem acontecendo, começando mais tarde, existe uma possibilidade, aí depois eu quero que você veja os dados que a gente trabalhou de vocês, de que ela se interrompa mais cedo. Então, está se prolongando o período mais seco. Então, ela começa mais tarde e termina mais cedo, né? Então, a gente tem que dar uma avaliada melhor nos modelos que nós utilizamos para poder trabalhar os dados. Agora, a questão da água, aí é uma faca de dois gumes que a gente trabalha, porque é o seguinte, o que não falta, o que falta seria uma gestão pública para a água, né? A Elizabeth já frisou bastante, nós somos um estado que a nossa economia é pautada na agropecuária. A nossa agricultura é uma agricultura de exportação, então é uma agricultura intensa e extensivamente. Né? Então, e produz o ano todo. Então, existe o trabalho com a questão da irrigação, da utilização dessas águas, né? A própria indústria, nós somos um estado que carece de indústria, mas a indústria também, ela utiliza dessa água abastecida. Existem estudos em que coloca que cerca de 70% da água, aproximadamente, é destinado à agropecuária e às indústrias, que o abastecimento urbano e humano ficaria aí com mais ou menos em torno de 30%. Então, às vezes, essa questão da falta da água é atribuído ao clima como responsável. O clima não é responsável. Não é porque as chuvas estão dentro da nossa variabilidade que nós temos, que ela é natural. Nós, enquanto região tropical, nós temos essa sazonalidade climática em que a variação espacial e temporal interanual, ela é muito expressiva. Agora, o que ocorre é a forma como nós estamos recebendo essa água, né, que muitas vezes não está abastecendo os nossos lençóis freáticos, porque daí tem impermeabilização, tem agricultura que acaba selando a superfície, não impermeabiliza, e também temos a questão da gestão das águas. Então, é uma outra questão a se trabalhar com responsabilidade, é a questão da gestão das águas. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas queria agradecer muito obrigada, Elizabeth, pela presença, pelos dados. Eu agradeço, estamos lá. Apostos, né, precisando de nossas informações, dos nossos dados, o IMET tem disponibilizado no seu site, todo o nosso site lá está preparado para pesquisadores e usuários que precisam dessas informações. Obrigada também, professora, pelas contribuições e pelas avaliações até mesmo políticas, né? Tá bom, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando e em público agradecer ao IMET na presença da Elizabeth, que são parceiros assim fundamentais para que o IESA desenvolva trabalhos na climatologia. Muito obrigada às duas. Bom, e você pode participar dos nossos próximos programas, já que esse está chegando ao fim. Você faz isso pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. É só acessar, mandar sugestões, perguntas, críticas, e você também pode fazer isso pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira, mas enquanto isso você pode assistir a todos os debates do Conexões no blog do programa. Uma ótima semana para você e até terça-feira que vem.